A programação do CLP, gente, é bem fácil, tá? Bem fácil não, é bem intuitiva também para que vocês que trabalham com programação. O software que a gente vai utilizar para programar esse CLP, nós temos aqui o Master Tool na versão 3.34, tá? Vamos abrir ele. Se você não tem instalado, entra no Google, digita Master Tool versão 3.34, que ele vai te encaminhar para o site da Altus e lá você consegue fazer o download, baixar e instalar. Primeira coisa, vamos ver se a gente consegue enxergar o nosso CLP, né? Como é que você faz isso? Para você poder enxergar o CLP, você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, tá vendo? Que é o Easy Connection, tá? Vou conectar aqui rapidamente. Vou colocar aqui o meu computador na rede. Vamos ver se ele encontra. Depois a gente vai tentar fazer o download. Vamos lá. Vamos programar e fazer o download. Vou conectar aqui o meu computador na rede. Geralmente, costuma-se programar o CLP com uma linguagem chamada Ladder, que é a linguagem mais comum para os eletricistas, né? Técnicos de automação. Mas, como vocês estão no curso de programação, eu vou ensinar vocês com texto estruturado, tá? Tá. Médico? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos conectar. Easy Connection. Vamos ver se ele vai reconhecer, gente. Ó, ele já achou o CLP aqui, tá vendo? 926830.13. O que a gente vai fazer? Só vai selecionar e vamos dar um aplicar. Aliás, só vamos... Essa janela aqui é só para você ver se ele encontrou o seu CLP aí na rede, tá? Bom, ele achou, vou fechar aqui. Agora eu vou criar um novo projeto. Então, nesse projeto aqui, eu vou criar uma pasta. Crie uma pasta aí na sua área de trabalho ou aonde você costuma salvar, tá? Eu tenho aqui uma pastinha chamada Senai, cursos, técnico de desenvolvimento de sistemas, automação, TI esteira, desktop, web. E aqui eu vou criar uma pastinha chamada CLP. Você vai criar no diretório que você julgar ser o melhor para você, tá? Criei a pastinha, vou vir em novo projeto, tá? Se não estiver aparecendo essa tela inicial para você, você pode vir aqui em arquivo novo projeto, também vai te encaminhar para o mesmo local. Vai selecionar projeto do Master Tool padrão, vai atribuir um nome, vou chamar aqui de projeto CLP, tá? E aqui no caminho, você vai apontar a pasta onde que você quer que salve, né? No meu computador aqui no local D. Senai, cursos, desenvolvimento de sistemas, automação TI, CLP. É aqui que eu vou salvar. Aí vocês vão salvar no lugar que vocês acharem melhor, né? Vai dar um OK e ele vai abrir um assistente aqui para a gente, tá? O modelo do CLP que nós vamos trabalhar aqui, gente, é esse XP325. Então, mantenha esse cara aqui, ó, XP325 da Altus, tá? Vai ter várias opções, vocês vão escolher o XP325. Vamos vir aqui em próximo. E aqui ele vai falar para você qual que é a linguagem que a gente vai trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar neste momento com texto estruturado, tá? Então, nós vamos trabalhar. Tem vários modelos de linguagem de programação aqui para programar o CLP. O que a gente vai trabalhar é com texto estruturado, tá? Próximo. Mantém aqui texto estruturado. Próximo.
Nós vamos criar arquivo de interrupção, vai dar concluir. Aí ele vai abrir. Beleza. O que a gente vai fazer aqui, gente? Só agora, antes de sair programando o CLP, a gente precisa fazer a configuração de rede dele, tá? Como que a gente faz a configuração de rede dele? A gente vem aqui em Easy Connection, que é aquela janelinha que vocês já viram anteriormente. Você vai clicar. Ele vai procurar aqui o CLP. Achou o CLP, você vai selecionar ele. E vai clicar aqui, ó, aplicar na NET1, que é o barramento de conexão à internet do CLP. Ó. Aplicou. Vem aqui em NET1 para ver se ele realmente definiu a configuração de IP, máscara e gateway. Realmente ele deu as configurações. Agora eu acesso a página de programação, que é aqui, ó, user PAU e user prog. Pronto. Aí aqui é um ambiente para eu poder desenvolver toda a minha programação. Tá? Vamos supor que você queira... vou fazer um... antes de sair programando também, esqueci de uma coisa. Eu vou vir aqui em Device. Onde está Gateway aqui, gente, eu vou dar um duplo clique e vai aparecer o CLP aqui conectado para você. Se aparecer ele, você vai dar um duplo clique, ó, ele vai ficar em negrito. Isso vai indicar que você está conectado com o CLP e pode fazer o download para ele. Beleza? Então, toda a programação que você for fazer, você tem que fazer um deploy. Esse é o seu deploy. O que é o deploy na programação? É você jogar os arquivos do seu projeto no servidor, publicar. E no caso aqui do CLP, você tem que descarregar a programação nele. Aí a gente faz um download. Beleza? Feito isso, user PAU, nessa pastinha aqui da application, e user prog. Mas se você estiver conectado, você vai conectar, né? Consegue. Aqui é o ambiente que vocês vão utilizar para programar. Olha só, vou fazer um simples exemplo aqui, tá, gente? Vamos supor que toda vez que eu passe a mão lá no sensor, ele aciona a esteira. Enquanto eu estiver com a mão no sensor, ele liga a esteira. Olha só o que você tem que fazer. Você tem que colocar um if. Tá vendo aí? If, por exemplo. Perdão, desculpa. Vamos supor que você queira fazer esse processo. Como que a gente vai fazer? Eu estou recebendo sinal do sensor em qual entrada lá? Entrada é I. Saída é Q. A gente ligou na I00, né? Aí, vamos supor que eu queira jogar nível lógico 1 ou true, certo? Para a saída do CLP Q00. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Q00 recebe I00. Ponto. Tá vendo? Q00 recebe quem? O receber aqui, a atribuição aqui no texto estruturado é 2 pontos igual. Tá vendo? Olha lá. Q00 recebe quem? O sinal de I00. Então, quando eu passar a mão no sensor, ele vai mandar nível lógico 1 para a entrada lá, o I00. Então, se aqui virar true, ele vai jogar quem? Vai jogar true na saída Q00. Jogando true na saída Q00, o que ele vai fazer? Acionar o motor. Isso é um exemplo. Se eu quiser testar, eu venho aqui, olha lá, clico aqui na engrenagem, faço o login, sim. Só estou fazendo um teste aqui, tá? Está enviando, né? Realizando o download dessa programação lá para o CLP. Vou dar um sim. Acho que esse primeiro contato aqui, que essa primeira aula, é para vocês testarem o processo como um todo, né? Certo? Vocês vão testar como abrir um novo projeto no CLP, né? Como configurar a parte de rede dele. E eu fiz aqui um simples exemplo, né? Você passa a mão no sensor e ele liga o motor. Tá entendível a lógica aqui que eu fiz ou não?
Ó, ele já descarregou, só que a CPU, que o CLP é um computador, né? A CPU dele está parada. Então agora eu vou dar um play aqui, ó. Vou dar um play. Tá vendo? Ó? Nesse momento aqui, ela está falsa. Alguém vai lá e passa a mão no sensor, no I00. Ó, olha só o que ele fez. Ó. Passa a mão e fica. O que ele fez aqui? O que ele fez? Ele acionou e atribuiu o nível lógico 1 para quem? Para Q00. Aí a sua Q00 está fazendo o quê? Está ligando o motor. Está entendido? Dá para entender isso aqui, gente? Que são duas variáveis. Uma variável para a saída e uma variável para a entrada. Baseado no endereço lá. Pronto, beleza. Vou dar um stop. Agora eu posso voltar a programar. O que a gente vai ter que fazer nesse momento? Né? O que a gente vai precisar desenvolver nesse momento? Ah, professor, eu quero, toda vez que eu clicar lá na minha variável que eu criei lá no C#, usando a biblioteca do WizModBus, que eu usei no endereço 0, eu quero acionar o motor. Tá? Então, como é que ficaria isso daqui? Bom, como a gente vai fazer uma interface com C#, você precisa colocar uma conexão de rede industrial nesse CLP para que ele possa se comunicar com uma aplicação externa. Beleza? E a rede industrial que a gente está utilizando para fazer com que o CLP se comunique com uma aplicação externa é chamada de Modbus. Por isso que o nome da biblioteca lá é EasyModBus. O nome dessa rede é Modbus. Então, o que nós vamos fazer aqui, gente? Em Net1, vou clicar com o botão direito, acrescentar dispositivo. Olha lá o Modbus aqui, tá vendo? Modbus Server, e vamos selecionar aqui o Modbus Symbol Server. Estou adicionando uma interface para fazer com que o CLP trabalhe com o protocolo Modbus na rede, certo? Para que o CLP trabalhe com o Modbus aí na rede. E lá nessa rede aí, eu vou colocar uma tag. A gente da automação chama tag, vocês a variável. Vou colocar uma tag e essa tag vai estar endereçada no endereço 0. Por isso que a gente chama 0 lá no C#, entendeu? Aí toda vez que eu jogar nível lógico 1, ele escreve nessa tag e essa tag vai, baseada na programação que vai fazer aqui, acionar o motor. Adicionei aqui, gente, ó, vou dar um duplo clique. Aqui ele pede algumas coisas, ó. Userprog. Vou criar uma nova variável. Como é que eu faço para criar uma nova variável aqui? Ó, tá vendo essa janelinha aqui? Aqui é onde você cria variáveis. Ó, vamos colocar a visualização textual. E aqui a gente pode começar a criar todas as variáveis que a gente precisa. A declaração de variável para essa programação tem que ser colocada aqui, como se tivesse uma classe para você declarar a variável. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui uma variável chamada acionamento motor, tá? Essa acionamento motor, ela vai ser do tipo bool. Certo? Se eu clicar aqui, ó, olha lá, ela já voltou aqui para cá, tá vendo? Ó, ela já criou bonitinho. Então, você dá o nome da variável, 2 pontos e o tipo que ela é. Certo? Aí é o seguinte, o meu motor que está na saída Q00, ele vai ser acionado quando, gente? Quando essa variável estiver em nível lógico, eu vou receber true, certo? Então, a saída que liga o meu motor vai receber a informação de quem? Dessa variável aqui, ó. Agora. Tá vendo? Essa variável. Então, toda vez que essa variável aqui receber nível lógico 1, ele vai acionar o motor. Está entendendo isso aqui? Sim. Agora, eu preciso pegar essa variável e ir lá no Modbus Server e linkar ela. Ó, como é que eu faço? Então, vem aqui em variável, vou clicar aqui nos 3 pontinhos. Ó, aonde que eu criei ela? Aqui em userPLU e userprog. Olha ela aparecendo aqui, tá vendo? Acionamento motor. Que tipo de dado que ela é? É um coil. Lembra que você escreveu write coil? Então, ela é uma coil porque é booleana. E qual é o endereço dela, gente? 1. Eu só vou ler 1 mesmo. O CLP, no endereçamento dele, ele nunca vai começar com 0. Nesse caso aqui do CLP da Altos, tá? Então, o 1 para ele é o primeiro endereço. Que é o 0. Isso. Então, vamos dizer que no C#, do jeito que está configurado, o nosso primeiro endereço é o 0. E no CLP, do jeito que ele foi feito, o primeiro endereço do CLP é o 1. Então, o seu 0 é o 1.
certo? No C Sharp, o C1 é o 2 aqui no CLP e assim por diante. Tudo bem ou não? Pronto. Só de fazer essa configuração já está feito. Então, toda variável que eu vier aqui criar, ó, posso criar quantas variáveis eu quiser, certo? Vamos supor que eu já vou criar aqui uma outra variável que é chamada de, aquela variável chamada quantidade, certo? Essa variável quantidade aqui, pessoal, ela vai ser uma word nesse momento. Por que uma word? Uma word é uma int, beleza? Para vocês entenderem, como se fosse uma int, tá? Criei aqui uma word, beleza? E eu vou linkar ela aqui também, ó. Vou chamar ela aqui de novo. Então, você cria a variável e você linka na rede para comunicar com a aplicação externa. Você cria a variável e linka na rede para poder comunicar com a aplicação externa. Então, eu criei a variável lá no ambiente, na folha de programação, e aqui eu estou linkando, né, com a minha rede para poder trocar dados com a aplicação externa. A rede CLP ou com C Sharp? Com C Sharp. E a ZPU, ó, olha aparecendo aqui a quantidade, tá vendo? Agora, gente, ela não é mais uma coil, agora ela é uma hold register, tá vendo? Por isso que aparece para você lá single register, lembra lá? Então, ela é uma register que é uma word. Qual é o endereço que ela é, gente? Vou jogar aqui o endereço 10, tá? No C Sharp vai ser o endereço 9, beleza ou não? Sou eu que defino o endereço. Então, aqui, ó, é o 1 e aqui a quantidade é o 10. Tá tranquilo até aqui? Bom. Vou pegar essa minha programação aqui agora só para testar. Olha lá, ó. Então, toda vez que eu jogar nível lógico 1 em acionamento motor, que eu estou fazendo com que essa variável seja... Eu já fiz, né, com que essa variável ficasse linkada com um endereço de rede, que eu escolhi como endereço 0, 1, que no C Sharp vai ser o 0. E toda vez que eu jogar nível lógico 0, né, 0 ou 1 nela, ela vai atribuir aqui na saída, acionando ou desacionando. Terminei minhas alterações, vou vir aqui no botãozinho de login e ele vai pedir para descarregar, ó, fazer o download. Vou clicar em sim, ele vai fazer o download. Se aparecer a janela, você vai clicando em sim, até ele fazer o download. Nossa, demora bastante, né? É que o CLP não é um super hardware, né? Um bom computador, né? Nossa, mano, você não conseguiu conectar. Depois a gente vai ver o que é. Não, mas ele visualizou, tipo. Ele visualizou. Sim. Vamos descarregar. Está descarregando nesse momento. A CPU está em stop. Vamos colocar ela aqui em run. Pronto, já está rodando. Para testar isso daqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aquela aplicaçãozinha que eu tinha feito. Só não me lembro onde que ela está. Acho que aqui no Modbus, eu acho. Ó, aparentemente parece que já conectou. Vamos ver se ele joga nível lógico 1 aqui. Ó. Tá vendo? Off. Tá vendo só? Bom, vocês já fizeram essa aplicação aqui, né? Rodou bonitinho no C Sharp. Então, nesse momento, eu já tenho aí um projeto bem simplesinho que eu expliquei, desde como criar um novo projeto no CLP, configurar a rede, né, a comunicação externa, criar as variáveis, endereçar elas, certo? E descarregar a programação.
Esse é o primeiro passo. Aí agora, o segundo passo é trabalhar em cima da lógica, tá? Que a gente vai ver.